Queria dar boas-vindas para todos vocês, para todas vocês que tiveram interesse nesse tema da nossa live de hoje, né? Que é uma live que vai falar sobre a pós-graduação, né? Sobre a carreira da pós-graduação, especificamente, né? Com as características da pós-graduação em psicologia, né? Da carreira acadêmica em psicologia. E óbvio que existem aí algumas questões que são comuns, né, do fazer mestrado, doutorado, do seguir a carreira acadêmica na psicologia, que são comuns às outras áreas, mas também a gente tem aí algumas especificidades do nosso campo que eu vou tentar discutir um pouquinho com vocês aqui. Então, queria agradecer o interesse, né, eu fico feliz de ter tido esse retorno tão expressivo, né, a gente teve que fechar as inscrições logo nos primeiros dias, porque a ideia era fazer realmente um grupo pequeno aqui para a gente iniciar esse projeto. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. O meu nome, para quem não me conhece, é Juliane Calegaro Borsa, eu sou psicóloga, e pelo sotaque vocês devem ter percebido que eu não sou do Rio, né, onde eu moro e trabalho atualmente, eu sou gaúcha, né, e moro no Rio há quase 8 anos. E eu queria iniciar contando um pouquinho da minha trajetória, né? Porque acho que a minha experiência, né, na pós-graduação e o percurso que eu fiz até aqui contribui muito para tudo que eu venho trazer hoje para vocês em termos de informação. Eu me formei em Santa Maria, né, na região central do Rio Grande do Sul, numa universidade, né, que é a UFN, que é a Universidade Franciscana, que na época em que eu me formei era o Centro Universitário Franciscano, a Unifra. Eu fui a primeira turma do curso de Psicologia da universidade, né, e como toda primeira turma, eu fui cobaia, assim, de muitas coisas, né. Durante a minha formação, né, tive mudanças curriculares bem substanciais, né, tive em alguns momentos uma sobrecarga muito grande de atividades e disciplinas em função dessas mudanças, mas foi um curso que me preparou muito bem, eu imagino, eu acredito, né, para o mercado de trabalho. Eu tive uma formação bem heterogênea, em que eu pude experimentar principalmente estágios, né, e atividades práticas bem diversas na minha formação. Só que, por outro lado, né, como era uma universidade pequena, né, um centro universitário, ainda não havia uma tradição de pesquisa muito forte, né, e foi um caminho que foi iniciado justamente com a primeira turma. Então, os meus professores eram professores excelentes, né, professores novos, recém-formados, vindos de diferentes regiões, né, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, com formações bem diversas, e alguns deles com um perfil muito claro de pesquisa, né? E foi por meio deles, né, desses professores específicos, né, e professores, que eu iniciei a atividade de pesquisa já na graduação. Eu gosto de dizer assim, que eu entrei na psicologia, né, sem saber muito bem o que era psicologia. Na época eu fiz orientação vocacional, né, que me direcionava para psicologia, mas também me direcionava para comunicação social. E eu escolhi a psicologia meio que querendo pagar para ver. E durante os primeiros semestres foi uma experiência bastante difícil para mim, porque eu tinha muita vontade de colocar a mão na massa, né? E eu me frustrei um pouco no início da graduação, porque eram muitas atividades teóricas, muito pouca atividade prática aplicada, né? Como todo curso de psicologia, e eu precisava buscar um sentido naquilo, né? E durante esse período de graduação, né, em função dessas minhas inquietações, eu acabei buscando um outro curso de graduação. Então, durante 2 anos, eu cursei Psicologia e Ciências Sociais numa outra universidade em paralelo, na Universidade Federal de Santa Maria, até que eu desisti, estava muito pesado, eu acabei ficando só com a psicologia, mas sempre com aquela inquietação: nossa, será que é isso mesmo que eu quero? O que dentro da psicologia eu tenho interesse de fazer? Eu tinha um tema de grande interesse, né, desde o começo, que era o desenvolvimento infantil e os temas relacionados à parentalidade. Então, sempre isso bateu meu coração mais forte, mas eu não sabia exatamente se eu queria trabalhar com isso
especificamente no escopo da clínica, né? Da psicologia clínica, da psicoterapia. E aí eu tive uma oportunidade, já da metade para o fim, né, da minha graduação, de receber uma bolsa de iniciação científica e trabalhar dentro de uma proposta de uma pesquisa em saúde mental, em que eu comparei 3 modelos diferentes de saúde mental, né, de serviço de saúde mental existentes no Rio Grande do Sul, que era o modelo institucional, né, clássico, uma clínica de passagem, né, que tinha toda uma proposta de reinserção social dos usuários, e os CAPSIS, que na época, né, os CAPs estavam naquele processo inicial, né, de implementação. Na verdade, já existiam, né, mas era algo ainda muito experimental em termos de prática. E foi uma experiência muito bacana, né, eu visitei o Hospital São Pedro, que é um hospital, né, um clássico histórico, né, na história da institucionalização no Brasil. Eu conheci uma casa de passagem em que os usuários, né, alguns usuários saídos do Hospital São Pedro faziam todo um processo de reinserção, né, de busca de reconhecimento de cidadania, né, e de formação profissional para poderem voltar ao convívio social. E eu visitei alguns CAPs, né, tanto do interior como também da região metropolitana de Porto Alegre, fiz um paralelo com prós e contras desses 3 modelos, e esse material acabou virando, né, um artigo publicado numa revista, a revista de psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. Quando eu descobri a iniciação científica, eu finalmente descobri o meu lugar no mundo, né? Eu passei a ter certeza que era a pesquisa que eu queria fazer, né? E aí, a partir disso, tudo ficou mais fácil na minha vida, porque todos os meus esforços passaram a ser direcionados para investimento na carreira acadêmica. Isso facilitou bastante no sentido de que eu realmente concentrei todas as minhas energias nessa proposta, nesse objetivo, né? E não olhei mais para os lados, né? Eu simplesmente baixei a cabeça e fui. E foi bastante interessante, porque no momento que eu descobri que era a iniciação científica, que era a pesquisa que eu queria seguir, eu passei, então, a buscar todas as formas possíveis de ir conhecendo a vida acadêmica, né? E tudo que eu fazia, eu buscava colocar a pesquisa no meio. Então, na minha monografia, eu discuti as questões da relação materno-infantil no período do puerpério, né, puerperal, e também fiz essa pesquisa da melhor forma que eu pude, justamente para poder transformar essa pesquisa numa publicação, e assim eu iniciei a pesquisa, iniciei minha vida de pesquisadora, já na graduação, graças aos esforços, né, de algumas professoras que incentivaram isso em mim, eu acho que viram, né, esse perfil de investigação em mim desde o começo. E eu costumo dizer que um bom professor, uma boa professora na graduação faz muita diferença na vida de qualquer aluno, de qualquer acadêmico, né? Então, o professor ele não é só aquela pessoa que transmite o conhecimento técnico, mas muitas vezes ele faz esse papel de mentoria até mesmo sem saber, né? Porque ele vai reconhecendo competências e vai ajudando muitas vezes os alunos no planejamento da sua carreira. E essas pessoas, né? Tanto a professora Karen Edelweiss, a Ana Cristina Garcia Dias, que hoje é professora da URGS, né? Do programa de pós-graduação da URGS, e também a professora Mariana Mussoi, foram 3 pessoas que tiveram um papel crucial na minha formação, justamente porque me mostraram quais eram os meus talentos, né, as minhas habilidades que valeria a pena eu investir e que acreditaram em mim. Então, tendo isso em vista, né, eu fiz a seleção para o programa de pós-graduação da PUC do Rio Grande do Sul, tentei o mestrado em psicologia clínica lá com a professora Maria Lúcia Thielé Nunes, eu fui aprovada nesse primeiro processo seletivo, mas eu não tive opção de bolsa, né? Não fui classificada para bolsa, e isso inviabilizou a minha entrada no mestrado naquele ano, e eu precisei, então, em virtude disso, ficar um ano, né, trabalhando para poder tentar no ano seguinte e, quem sabe, conseguir nesse ano seguinte uma bolsa, né? Uma bolsa que me permitisse sair do interior
né, de Santa Maria e morar em Porto Alegre para me dedicar ao mestrado. E foi um período muito difícil da minha vida, né? Porque eu abri mão de um sonho, né? De um objetivo. Eu sabia exatamente o que eu queria fazer e onde eu queria fazer. Eu já estava participando do grupo de pesquisa, né? Como uma espécie de um estágio probatório. Já fazia um ano e aí eu tive que esperar mais um ano para entrar. E foi difícil porque eu não sabia que outra coisa eu poderia fazer nesse meio tempo, né? Não era a clínica que eu queria investir, mas ao mesmo tempo eu precisava fazer alguma coisa, não podia ficar um ano parado. E aí foi então que eu comecei a trabalhar na perspectiva de desenvolver grupos de estudo e durante um ano, né, ainda em Santa Maria, eu morando com os meus pais, eu desenvolvi vários grupos de estudo, sempre focados na questão do desenvolvimento infantil, para poder me manter ativa, né, ter algum retorno financeiro e fazendo alguma coisa que eu realmente me sentisse identificada, né, que não era algo clínico, totalmente clínico, mas que me desse essa perspectiva desse estudo, né, da pesquisa e do estudo contínuo. Eu entrei, então, no ano seguinte, né, na seleção do mestrado na PUC do Rio Grande do Sul, com bolsa CNPq, e eu pude, então, me mudar para Porto Alegre e ficar durante 2 anos me dedicando exclusivamente para a pesquisa. Então, eu era aquele tipo de mestranda que batia cartão. Eu chegava às 8 e saía às 6 todos os dias. Eu vivi full time a experiência acadêmica, né? E nesse momento eu realmente tive certeza que era isso que eu queria fazer dali para frente, né? Viver a experiência acadêmica, e eu vou falar sobre isso mais para frente com vocês, foi determinante para eu ter certeza que era aquilo que eu queria fazer. Então, eu não me dediquei só para a minha pesquisa, só para o meu estudo e para a minha coleta de dados. Tudo que existia, que eu podia entrar e podia fazer, né, no ambiente da universidade, eu estava lá. Ajudava, às vezes recebia convidados, né, pesquisadores que vinham de fora para mostrar o campus, ou levar para almoçar ou jantar. Eu fui representante acadêmica dos alunos da pós nesse período. Se tinha algum outro projeto, alguma outra pesquisa acontecendo, eu me candidatava para colaborar, né? E assim eu vivi realmente intensamente esses 2 anos e tive ótimos frutos aí da minha experiência. Quando eu estava mais para o final do meu mestrado, né, eu conversei com a minha orientadora na época, a professora Maria Lúcia, sobre o que fazer dali para frente. E a professora Maria Lúcia foi muito generosa comigo, né, no sentido de me dizer, olha, Juliane, eu acho que o seu perfil é um perfil totalmente acadêmico, e eu acho que é um perfil de quem precisa fazer um doutorado na URGS. Eu conheço alguns professores lá, eu acho que você se encaixaria perfeitamente no trabalho desses professores. Como a parentalidade era um tema que eu gostava muito, eu acabei me inscrevendo na seleção do doutorado lá, né? Acabei sendo aprovada e eu escolhi ser orientada por um professor que trabalhava com o tema da parentalidade. Só que, em função da minha classificação, né, na seleção, o professor acabou optando por ficar. Ele tinha 2 vagas, né, e tinha 2 ex-alunas de mestrado dele que estavam se candidatando, que ele já conhecia, que já tinha um projeto em andamento, né, e essas alunas tinham sido aprovadas numa classificação melhor que a minha, e elas acabaram ficando com as 2 vagas desse professor. E foi assim que eu acabei conhecendo a professora Denise Bandeira, né, que é uma professora, é um grande nome da avaliação psicológica no Brasil, né, reconhecida por ser uma grande pesquisadora na área da avaliação, e eu acabei indo trabalhar com ela dessa forma, né, e eu já tinha trabalhado com avaliação durante o mestrado, né, na aplicação de alguns instrumentos, como o teste das fábulas, o VISC, né, mas e o meu projeto de doutorado tinha, né, o tema da parentalidade, mas a coleta de dados era por meio de instrumentos de medida, né, e aí acabou que eu fui parar no grupo dela e foi um presente que caiu no meu colo, né, porque eu amei a minha experiência de ter feito doutorado com a professora Denise Bandeira, né, no grupo de pesquisa dela, o GEAPAP, e a minha vida se abriu para avaliação psicológica a partir dali, né? Durante 4 anos eu me dediquei
para a pesquisa, para o ensino, né, e para a extensão em avaliação psicológica, e sempre colocando a avaliação psicológica a serviço dos temas de pesquisa que eu tinha interesse, que eram relacionados ao desenvolvimento infantil, aos problemas emocionais e comportamentais de crianças, né, e à parentalidade. Por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque aqui a gente já inicia 2 pontos importantes. O primeiro deles, né, o percurso não é necessariamente linear. Sempre é muito provável que aconteçam situações que vão tentar te tirar do seu caminho e do seu objetivo, né? Seja um processo seletivo que você não foi aprovada, ou uma bolsa que não chegou, ou uma dificuldade financeira que apareceu, né? Ou uma aprovação para um determinado orientador que não aconteceu necessariamente dessa forma. Mas quando você tem um objetivo, né, quando você sabe aquilo que você quer, você consegue muitas vezes, né, como diz aquele jargão, fazer do limão uma limonada e ver nas portas fechadas oportunidades para você abrir outras portas, né? E que muitas vezes essas outras oportunidades podem até ser mais bacanas para você do que aquelas que você pensou anteriormente, né? Você adquire experiência, você adquire maturidade, você aprende a lidar com os percalços, né, e com as frustrações, de tal forma que tudo isso faz parte do seu processo de amadurecimento e de construção da sua persona profissional, né? Você como profissional, um profissional, ele não é só aquele aparato técnico que ele acumulou, aquele conhecimento teórico que ele acumulou, mas ele é muito da experiência que ele adquiriu pessoal ao longo desse trajeto. E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, né, no momento que eu conto a minha história, é justamente da importância de você trabalhar com boas pessoas, né? E quando eu digo boas pessoas, eu não estou dizendo só boas pessoas do ponto de vista técnico, né, do currículo, do conhecimento teórico, do status profissional que essa pessoa adquiriu, mas pessoas que você tem afinidade, pessoas que você tem empatia, que tenham empatia por você, pela sua história, né, que vocês consigam, a partir disso, construir uma boa relação. E eu tive muita sorte de ter tido isso, tanto na minha graduação, com as minhas orientadoras de pesquisa, de monografia, né, como também no meu mestrado com a professora Maria Lúcia Thielé e também no meu doutorado com a professora Denise Bandeira. Quando eu terminei, bom, durante o meu doutorado, né, eu desenvolvi uma pesquisa transcultural em que eu adaptei um instrumento para avaliar a agressividade infantil, um instrumento italiano. Eu iniciei o meu doutorado sem bolsa, eu fiquei um ano cursando meu doutorado sem bolsa, vivendo em Porto Alegre, trabalhando, fazendo bico em processos de recrutamento e seleção, dando aula, justamente para poder ter algum retorno financeiro para me manter em Porto Alegre. E no final do primeiro ano apareceu um edital do CNPq, em que havia lá uma série de temáticas, né, de diversas áreas, e uma única temática eu poderia inserir o meu projeto de pesquisa, que era uma temática relacionada à vulnerabilidade e violência. E como eu estava desenvolvendo uma pesquisa sobre comportamento agressivo infantil, né, adaptando uma escala para avaliar comportamento agressivo infantil, eu escrevi um projeto, assim, a toque de caixa, em uma semana. O projeto foi submetido para o CNPq e eu ganhei a bolsa, que me permitiu cursar os outros 3 anos de doutorado com essa bolsa, o que foi decisivo também para mim, para eu poder largar os trabalhos que eu fazia e me dedicar exclusivamente à pesquisa, que isso é uma outra coisa que eu quero discutir isso com vocês, né, da importância da dedicação, se não exclusiva, mas uma dedicação efetiva à pesquisa para que essa experiência de pós-graduação realmente vale a pena para você e para o seu currículo. Durante o meu doutorado eu pleiteei uma bolsa de doutorado sanduíche do CNPq e da CAPES, eu ganhei essas bolsas, eu optei pela bolsa do CNPq e eu passei 6 meses na Universidade de Bolonha, né, em que eu pude trabalhar com a autora do instrumento e desenvolver lá uma série de atividades na Itália relacionada à minha pesquisa. Quando eu defendi o meu doutorado, eu entrei naquela crise, e agora? Eu faço o quê? Né? Eu tenho que começar a prestar concurso, mas é uma trincheira, né? É muito difícil esse processo, esse funil, né? Para você sair, do momento que você sai do doutorado, você entra
né? Para você entrar numa carreira acadêmica é algo muito difícil, né? As vagas são poucas, muitas vezes muito concorridas, a maioria das vezes, né? Então, foi um período bastante tenso, difícil para mim, né? Porque eu estava terminando minha bolsa de doutorado, eu estava deixando de ser doutoranda, eu estava deixando de ter o apoio institucional nas minhas costas, né? Me apoiando e falando muito por mim. E eu precisava, a partir dali, responder por mim mesma, né? Como uma doutora, com título de doutorado no braço, né? Tendo que correr atrás de uma vaga, né? No mercado de trabalho. E aí, nesse momento, eu tive uma outra grande estendida de mão, né? Da professora Silvia Coller, que me ofereceu, né? A oportunidade de fazer um pós-doutorado com bolsa, em que eu aceitei, obviamente, né? E que foi decisivo para as oportunidades que foram surgindo logo depois. Né? Durante esse período de pós-doc, eu desenvolvi uma pesquisa sobre concepções de pais e mães sobre o bullying infantil. Eu tive oportunidade nesse período de dar aula na universidade, eu tive oportunidade de co-orientar uma dissertação de mestrado, tudo isso, né, dentro das atividades do meu pós-doutorado. E foi muito bacana, assim, porque foi um período que eu simplesmente pensei, não, eu vou fazer ser o período mais produtivo da minha vida. Então, eu analisei dados, eu estudei análise de dados, eu publiquei artigo, eu levei trabalhos para congressos internacionais, eu usei aquele período do meu pós-doc como uma espécie de um estágio profissional. Né? Não mais uma doutoranda, mas uma doutora que realmente precisava otimizar ao máximo o seu currículo para poder competir para as vagas, né, acadêmicas que apareciam por aí. Nesse período, né, logo no primeiro ano de pós-doc, surgiu o meu primeiro processo seletivo. Né? Na verdade, surgiram 3 vagas de 3 concursos, né? 3 processos seletivos na época, e eu me inscrevi para os 3. Né? Um deles era o da PUC-Rio, né? E os outros 2 eram em 2 outras universidades aqui da região sudeste. Eu me inscrevi nos 3 e pensei, vou fazer essas seleções como experiência, né? E vou ver o que vai dar. E aí, novamente, né, para a gente pensar como a vida não é linear, né? Eu me inscrevi para esses 3 concursos. O primeiro deles, a minha inscrição foi indeferida, porque eu precisava ter média de 3 artigos publicados por ano nos últimos 3 anos, e eu tinha, num total de 9, né, eu tinha 8, alguma coisa, não consegui preencher esse quesito, essa pontuação. E o outro problema que aconteceu também, que no segundo concurso, digamos que o concurso ia acontecer no dia seguinte, eu acabei, estava tudo pronto para eu viajar, né? Já estava com passagem comprada, já estava com a minha mala feita, já tinha o meu hotel reservado, tudo pronto, né? E aí, no dia anterior ao dia que eu ia viajar, o aeroporto da cidade fechou, em virtude de um acidente na pista, e o meu voo foi cancelado. E eu tinha uma única opção, que era pegar um avião até uma outra cidade próxima e um ônibus até a cidade onde o concurso aconteceria, e eu não chegaria a tempo de fazer a prova. Então, eu tive que abandonar esse outro concurso também, restando, então, o concurso da PUC, né, que era o que aconteceria logo a seguir. E foi assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, há quase 8 anos atrás, né, assumindo o cargo de professora adjunta do Departamento de Psicologia da PUC-Rio, e assumindo já como professora, já entrando direto no programa de pós-graduação em Psicologia da PUC-Rio. E desde então eu sou coordenadora, né, do eixo de avaliação psicológica na universidade e também do grupo de pesquisa em avaliação psicológica, o APELAB, Pessoas e Contextos, né, e é uma experiência, assim, super bacana. Eu sou muito feliz como pesquisadora na universidade, eu tenho só afetos positivos com a instituição e realmente, né, a minha experiência como pesquisadora e professora hoje em dia confirma aquilo que eu descobri lá atrás na minha graduação, né, de que era realmente a pesquisa acadêmica o meu caminho, né?
Por que eu contei toda essa história para vocês? Além de mostrar para vocês, né, essa não linearidade desse processo, eu quis contar a minha história para vocês entenderem qual é o meu lugar de fala, né? O lugar de quem defende que a trajetória, a escolha pelo caminho, pela trajetória acadêmica, ela não é algo que começa do nada, né? Ela é uma escolha que ela envolve todo um processo, né? Um processo que muitas vezes inicia lá na graduação, né? E a importância de você estar atento aos sinais, né? Às oportunidades para que você possa fazer essa experimentação e a partir disso você poder conhecer quais são os seus talentos, quais são as suas competências e também quais são aquelas áreas e aqueles fazeres, né, que não são para você. Isso tudo faz parte do planejamento de carreira, de qualquer tipo de carreira, ou deveria ser, né? E o quanto é importante a gente poder trabalhar isso ao longo de toda a nossa formação. E não deixar para a gente descobrir se a gente quer fazer mestrado, doutorado, só depois que a gente entrou no mestrado, doutorado, que é o que acontece com muita frequência e que faz com que muitas vezes o processo de fazer o mestrado, doutorado seja muito dolorido, muito sofrido, muito estressante, né? Comprometendo muitas vezes a saúde mental, né, de mestrandos e doutorandos e também muitas vezes levando a uma série de outros prejuízos na vida pessoal e profissional. E aí, gente, dito tudo isso, eu queria explicar um pouquinho para quem não conhece o que é a experiência, o que é um mestrado, um doutorado, o que é uma pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação stricto sensu ela é diferente da pós-graduação lato sensu, né? Então, você tem, quando você se forma, a oportunidade, a possibilidade de você fazer uma especialização que ela é mais, tem um enfoque maior na formação profissional, né, de complementar a formação da graduação, né, com um foco maior numa temática ou numa área que você tem interesse em se especializar, mas ela é voltada para a prática, para o aperfeiçoamento da sua prática profissional. E a gente tem a formação stricto sensu, que é o mestrado e doutorado, que o foco é na formação do pesquisador, tá? Então, é importante a gente iniciar pensando nisso, porque isso é um dos principais conflitos que acontecem. A pessoa não sabe a diferença entre fazer um mestrado e fazer uma especialização e acabam buscando no mestrado aquilo que elas queriam encontrar numa especialização. E elas se frustram porque elas acabam descobrindo que o mestrado é uma outra coisa completamente diferente. Muita teoria, muita pesquisa, muita análise de dados e pouca prática. E aí, muitas vezes, acabam desistindo do mestrado em virtude disso, porque não era isso que elas estavam buscando. A nossa formação em psicologia, por regulação do MEC, é uma formação generalista. O que isso quer dizer? Por regra, nós aprendemos na nossa graduação muitas coisas, de tudo um pouco, formação generalista. E, consequentemente, a gente acaba se formando sem ser expert em nada, né? A gente aprende um pouco de psicanálise, de teoria humanista, a gente aprende um pouco de clínica, de psicologia organizacional, de saúde mental institucional, a gente aprende um monte de coisa, só que no final da graduação a gente teve uma pincelada de vários temas e a gente acaba sabendo muito pouco, né, de uma área específica. Mesmo que a gente faça uma ênfase no final da graduação, essa ênfase nem sempre ela é suficiente para a gente sair bom naquilo que a gente escolheu como ênfase, naquela área, naquela prática que a gente escolheu como ênfase. E aí, em virtude de tudo isso, a especialização, para quem vai para a área, para o mercado de trabalho, para a clínica, para as escolas, para os hospitais, a especialização, ela é fundamental. A formação continuada, ela é fundamental. Então, eu não consigo conceber um psicólogo, uma psicóloga atuando no mercado, seja na clínica ou em qualquer outro contexto, sem uma especialização, só com a sua graduação. E, obviamente, para além da especialização, a gente tem uma série de possibilidades de formação continuada, cursos de extensão, atualização, aperfeiçoamento, supervisão técnica, que são essenciais para quem quer trabalhar e ser um profissional de qualidade. Mas,
Vamos falar aqui de mestrado e doutorado, que é o foco da nossa live, né? E aí, dito tudo isso, a primeira pergunta, mestrado e doutorado é para todo mundo? E aí a resposta que eu posso dar, assim, para vocês é não. Assim como você precisa ter um perfil muito específico para você atuar, por exemplo, no contexto hospitalar, ou você precisa ter um perfil específico para você atuar no âmbito da clínica com crianças, né? Você precisa, é muito diferente o perfil de um clínico que trabalha com crianças, um clínico que trabalha com idosos, ou uma pessoa que trabalha com avaliação psicológica, uma pessoa que trabalha com clínica psicanalítica. Então, é importante também a gente reconhecer se a gente tem perfil para fazer um mestrado, um doutorado, para seguir a carreira acadêmica. E justamente por isso é importante que essa reflexão seja feita o mais breve, né, o quanto antes, né, durante a graduação, preferencialmente. O mestrado e doutorado envolve um perfil muito complexo, né, no sentido de que você precisa gostar muito de ler, você precisa gostar muito desse trabalho mais metódico, né? Você precisa entender que uma pesquisa de mestrado e doutorado, ela exige uma sistematização do trabalho, que nem sempre vai ser necessário em outros contextos, né? Você precisa ter uma dedicação muito grande, né? Muitas vezes esse trabalho não é um trabalho que você faz nos horários comuns, né, do mercado, como, por exemplo, no horário comercial, né, de 8 a 6. Muitas vezes você trabalha nesse horário coletando dados no laboratório e às vezes não, sempre você acaba levando o trabalho para casa, para você trabalhar à noite, para você trabalhar nos finais de semana, né? Os prazos, eles não funcionam dentro dessa lógica, né, corporativa. Muitas vezes você tem que trabalhar, às vezes, muito num curto espaço de tempo. Muitas vezes você acaba fazendo trabalhos extras que não estão vinculados à sua pesquisa, seja porque existe uma demanda do grupo de pesquisa que você está inserido, ou porque apareceu um convite para você dar uma palestra ou fazer uma aula, né? Tudo isso são demandas do mestrado e do doutorado que você precisa saber, precisa conhecer, para você saber se você realmente tem esse perfil. Eu costumo dar dois exemplos de dois cases, assim, que eu acho que ilustram bem esses conflitos, né? Um deles é de uma pessoa que entrou no mestrado, mas não sabia exatamente o que era o mestrado. E ela terminou a graduação, estava um pouco perdida sobre o que fazer dali por diante e pensou, bom, eu vou fazer o mestrado porque aí eu tenho mais 2 anos para pensar sobre o que eu quero fazer da minha vida. Então, ela acabou vendo o mestrado como uma extensão da graduação, ou eu diria, como uma extensão desse status de estudante, né? Justamente para procrastinar essa entrada no mercado de trabalho, com todas as responsabilidades e dificuldades que isso traz, ela pensou, bom, eu posso ser estudante, aluna, mais 2 anos, que é o tempo que eu preciso para amadurecer os meus planos. E ela acabou entrando no mestrado e desempenhando uma série de atividades muito bem, principalmente aquelas atividades que envolviam questões mais práticas do dia a dia. Organizar material, montar slide, participar das reuniões do grupo, coletar dados, tudo isso ela fazia com primor e adorava fazer. Só que no momento, lá no 2º ano do mestrado, quando ela não pôde mais adiar a decisão de escrever a dissertação dela, pesquisar e escrever a dissertação, ela não conseguiu dar conta, porque era algo muito difícil, muito maçante para ela. Ela gostava do fazer, né? Daquele ambiente acadêmico, daquela rotina, aquela loucura, aquela interação com as pessoas, aquelas atividades práticas, mas não necessariamente ela gostava da pesquisa. E quando ela precisou se dedicar para a sua pesquisa, ela descobriu que não era aquilo que ela queria e ela acabou desistindo do mestrado, faltando 3 meses para ela defender a dissertação, né? Justamente porque ela não conseguiu escrever uma página, né? Simplesmente deu um bug, ela se sentiu emocionalmente muito sobrecarregada e acabou desistindo.
E um outro exemplo que eu costumo trazer é de o caso de uma ex-aluna, né, que tinha uma identificação muito grande com a orientadora, gostava muito da orientadora, gostava muito do grupo de pesquisa, tinha feito o seu estágio profissional com a orientadora, né, e ela achou que o mestrado seria uma extensão da atividade clínica que ela desenvolveu no final da graduação. E aí ela seguiu, entrou no mestrado, e quando ela chegou no mestrado, ela descobriu que o mestrado era algo completamente diferente daquela experiência clínica, e que, inclusive, a relação dela com a orientadora, no âmbito do mestrado, era diferente daquela experiência dela como supervisionanda, né, dessa professora. E aí ela acabou desistindo do mestrado logo no primeiro semestre, porque ela pensou, não, o que eu gosto é prática, o que eu gosto é clínica, o mestrado não vai me dar essa experiência que eu quero e eu vou buscar uma experiência clínica por outros caminhos, e foi algo super bem resolvido para ela, para nós duas, inclusive, né? E ela está muito bem hoje na clínica, muito feliz, muito realizada e competente fazendo tudo que ela está fazendo hoje em dia, fora da vida acadêmica. Então, gente, mestrado, doutorado não é para todo mundo. Tá? Eu estou focando aqui no mestrado porque a grande maioria, imagino, de vocês ainda não estão no mestrado, estão pensando em fazer mestrado. Mas eu sei que tem aí muitos mestrandos e mestrandas também, né? E depois eu posso falar especificamente das demandas do doutorado, que são um pouco diferentes ou muito diferentes das demandas do mestrado. Então, não é para todo mundo, é para quem tem esse perfil, né? Eu não estou dizendo aqui que só pode fazer, só vale a pena fazer mestrado, doutorado, quem vai seguir para a carreira acadêmica. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento nunca sobra. Então, mesmo se você estiver na clínica e quiser fazer um mestrado, porque, sei lá, de repente, na sua experiência profissional, surgiu uma pergunta de pesquisa, ela surgiu da sua prática, e você teve o interesse de querer investigar aquilo que apareceu na sua demanda profissional do dia a dia, maravilhoso. Muitas perguntas de pesquisa surgem do campo, da experiência prática, e a pessoa, né, leva para o mestrado uma pergunta que surgiu da sua prática profissional. Muito legal, mas você precisa entender, né, que o mestrado vai exigir de você competências e demandas que muitas vezes vão concorrer com o seu tempo de clínica, com o seu tempo profissional. Então, muitas vezes a pessoa tem muito interesse, é um interesse genuíno, né, de fazer pesquisa, de investigar um fenômeno que observou na sua prática profissional, mas muitas vezes se frustra porque as demandas com disciplina, com coleta de dados, com análise de dados, né, com estágios de docência, com a escrita da dissertação ou da tese, acabam tirando a pessoa o pouco tempo que ela tem para se dedicar para a clínica, por exemplo, né? E aí acaba que isso se torna um grande conflito. E principalmente porque, né, do ponto de vista pragmático, prático, né, a clínica é o que dá o retorno financeiro para essa pessoa. E nem sempre o mestrado a pessoa pode cursar com bolsa. Então, é importante sempre pesar. E aí, gente, a importância de um acompanhamento de mentoria para quem tem essa dúvida, para justamente poder pesar todos esses prós e esses contras, para que a sua tomada de decisão seja o mais madura possível e o mais afim, né? Tenha a maior afinidade com o seu perfil e com a sua realidade de vida, né? Então, postergar a vida de doutorando, né? De graduando, né? Adiar a entrada no mercado de trabalho, escolher fazer mestrado para poder ser estudante por mais 2 anos, definitivamente não é uma boa escolha. Você precisa escolher fazer um mestrado e um doutorado se você realmente vê uma função dessa escolha na sua vida, né? Não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. E aí, bom, dito tudo isso, né? O que é um perfil acadêmico? O perfil acadêmico, que é necessário para que você realmente tenha uma boa vivência da experiência de mestrado e doutorado, é justamente você se envolver na rotina e no dia a dia de uma universidade. Não ao meu ver, isso, óbvio, vai ter várias opiniões distintas em relação a isso, e isso varia muito de grupo de pesquisa para grupo de pesquisa também, e eu posso falar por mim, né? E a orientadora que eu sou hoje,
foi formada, né, por toda a minha experiência de orientanda com as minhas orientadoras, né, e a minha vivência acadêmica diz muito sobre a pessoa que eu sou hoje como orientadora. E eu sempre defendi muito a vivência acadêmica, né? Todos os meus orientandos, as minhas orientandas sabem, né, do quanto eu incentivo a participação, o envolvimento, né, a relação de grupo. Então, desde que eu entrei na universidade, eu batalhei muito para ter um espaço físico, para poder montar um laboratório. Eu pleiteei editais justamente para poder ganhar, ter financiamento para poder equipar o laboratório, para que todas as mestrandos e doutorandos pudessem trabalhar nesse laboratório sem essa preocupação de não ter um espaço para desenvolver essas pesquisas, para poder viver na universidade, né? E fazer disso um espaço não só de aprendizagem, né, de aprendizado individual, mas também de convivência, de troca, de interação, né? E isso tem sido decisivo para a qualidade dos trabalhos que a gente desenvolve, porque as mestrandas, elas podem até comentar aí no chat com vocês, né? E as doutorandas, enfim, elas chegam de manhã e elas sabem que elas têm um espaço onde elas vão poder trabalhar, descansar, fazer sua refeição, navegar na internet, interagir com as pessoas durante todo o dia. E essa vivência acadêmica ela é muito importante, né? Eu incentivo muito que participem de congressos, que façam grupo de estudo, que montem grupos de estudo, que participem das atividades que eu organizo, que ajudem nas coletas e nas etapas das pesquisas das colegas, né? Então, esse é o perfil acadêmico. É você entender que ser pesquisador vai depender do quanto você viveu todo esse ambiente e tudo que esse ambiente tem para fornecer para vocês. Eu não tenho a menor dúvida que aquele mestrando, aquela mestranda, ou doutoranda que opta por se dedicar única e exclusivamente para a sua pesquisa, que vai para a universidade, faz o que tem que fazer e volta para casa, a relação com o ambiente acadêmico é muito diferente e ele acaba perdendo muito do que esse ambiente acadêmico tem para fornecer. E a gente acaba descobrindo se a gente tem essa veia, né, esse perfil acadêmico desde a graduação, desde a iniciação científica. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Tentem a iniciação científica, busquem a iniciação científica, porque se vocês não gostarem das atividades e das demandas da iniciação científica, muito provavelmente vocês também não vão ter tanta afinidade com as demandas da pós-graduação, né? E quando eu digo iniciação científica, eu não digo necessariamente fazer fazer iniciação científica com bolsa, né? A gente sabe que mais do que nunca as bolsas, elas são muito restritas. Não só para pós-graduação, mas para iniciação científica também. Então, engajem-se, busquem grupos de pesquisa, conversem com os professores que fazem pesquisas nas universidades de vocês, busquem conhecer o que esses grupos estão fazendo. Às vezes vocês começam tendo uma participação pequena, ajudando numa demanda específica, e daqui a pouco vocês acabam fazendo a monografia sobre aquele tema, participando de uma coleta mais efetiva, ajudando a escrever um artigo, levando um trabalho para congresso, e assim vocês vão conhecendo o que é a vida acadêmica, né, e se engajando mais efetivamente, tendo mais maturidade, né, para tomar essa decisão posteriormente. E o que é a carreira acadêmica, né? Como é o mercado de trabalho do mestrado e doutorado? Bom, a carreira acadêmica, e agora aqui, gente, eu falei para vocês que vocês não necessariamente só vão usufruir de um mestrado e um doutorado se vocês forem acadêmicos. Vocês podem, tem muitos clínicos, muitos profissionais que utilizam o conhecimento de um mestrado e doutorado na sua vida profissional. Mas aqui eu vou fazer um recorte sobre a carreira acadêmica. Quem escolhe fazer mestrado e doutorado para seguir a carreira de pesquisador. Então, a primeira coisa que é importante a gente saber, no Brasil não existe a profissão pesquisador, pesquisadora. Todo pesquisador e toda pesquisadora no Brasil, dentro das universidades, obviamente, né, em psicologia, é um professor. Então, você vai entrar num concurso público e você vai ser professor e orientador, né, e pesquisador.
você vai trabalhar com administração, uma série de cargos que você vai assumir administrativos dentro da universidade. Você vai trabalhar com projetos de extensão oferecidos para a comunidade. Você vai orientar dissertações e teses. Você vai orientar monografias. Você vai orientar iniciação científica. Você vai dar aula. Então, é um perfil que aí entra uma outra questão. É um perfil muito amplo, né? Porque você tem que dar aula, e o perfil do professor é completamente diferente de um perfil de pesquisador. Você faz pesquisa, você se envolve politicamente numa série de demandas, você se envolve administrativamente numa série de cargos e funções, você faz atividade de extensão, muitas vezes na clínica, né, oferecendo serviço para a comunidade, porque isso também é regulamentado pelo MEC, que todo curso de psicologia tem que oferecer, tem que ter uma clínica escola, né? E tem que oferecer serviço para a comunidade. Então, você faz de tudo um pouco. E não necessariamente você vai fazer muito bem todas essas coisas e nem vai ter necessariamente perfil para fazer todas essas coisas, né? Então, muitas vezes você vai ter mais afinidade para dar aula, em outros momentos você vai ter mais afinidade para fazer pesquisa, né? Então, cada um vai acabar encontrando uma área que se afina mais. E uma outra coisa importante que é entender assim, hoje em dia é muito difícil você conseguir uma vaga numa universidade se você não tem mestrado e doutorado. Mesmo que essa vaga não seja para pesquisa, seja uma vaga para dar aula, para ser professor de graduação. Algumas universidades aceitam pessoas que tenham só um mestrado, mas a grande maioria exige que o professor tenha mestrado e doutorado. E aí você vai fazer o seu mestrado e doutorado e você vai ser um professor universitário, não necessariamente você vai fazer esse percurso de pós-graduação para fazer pesquisa, né? Você pode fazer esse percurso e fazer e seguir a carreira de professor, né? E não se envolver em pesquisa ao longo de toda a sua carreira profissional. Então, a pesquisa, ela é parte desse combo de atividades acadêmicas, mas você pode não fazer pesquisa, fazer mestrado, doutorado, ser um professor universitário, né? Orientar pesquisas de monografia, orientar pesquisas, né, no âmbito da graduação, com uma perspectiva mais de ensino, né, do que propriamente de investigação. E, obviamente, em tendo um mestrado e doutorado concluído, você tem algumas opções de inserção acadêmica. Você pode fazer um concurso para uma universidade pública, né? Então, você vai fazer um concurso com todas as etapas que um concurso público para professor universitário exige, que envolve análise de currículo, que envolve uma aula, né, uma prova de aula que o candidato, a candidata tem que fazer, envolve algumas vezes prova escrita, na grande maioria das vezes, então geralmente são essas 3 etapas, né? Análise de currículo, prova didática, prova escrita de conhecimento, né? Mas no âmbito da carreira acadêmica privada, né? Nem sempre esse processo acontece. Às vezes envolve entrevista, às vezes envolve apenas análise de currículo, às vezes acontece por uma outra via. Então, as universidades privadas, elas têm mais autonomia dentro do seu próprio regimento de definir como é esse processo seletivo para a entrada na carreira acadêmica. Seja como professor de graduação, seja como professor e pesquisador de pós-graduação. E, geralmente, esses processos seletivos, e aí a gente não chama de concurso, porque concurso é o concurso público, né? O processo de entrada numa universidade privada é uma seleção, que pode ser uma seleção pública, né? E que pode envolver as mesmas etapas de um concurso público, mas é um outro status, né? Tem um outro caráter jurídico. Esse processo pode ser análogo ao concurso público ou a universidade decide como ela prefere fazer. E o perfil, muitas vezes, de uma seleção para professor, para uma pessoa que vai trabalhar única e exclusivamente como professor de graduação, muitas vezes os critérios que são considerados nessa seleção são distintos
dos critérios considerados ao selecionar um professor para a carreira de pesquisador. Então, para professor universitário, muitas vezes o que vai pesar mais é a sua didática, é o quão boa foi a sua prova de aula, por exemplo, né, a sua experiência prévia como professor naquelas disciplinas que ele está concorrendo. E para professor e pesquisador, muitas vezes o perfil que se busca é de publicação e de pesquisa. Então, digamos assim, a grosso modo, e óbvio que não é só isso, e óbvio que isso não é uma regra, como eu falei, vai depender de instituição para instituição, mas muitas vezes, para professor universitário, se prioriza a experiência e a qualidade didática, e para professor pesquisador é o currículo Lattes, né? São as publicações e a sua experiência em pesquisa. E aí, hoje em dia, né, vem se somando as publicações e a experiência em pesquisa, o quanto esse pesquisador ele tem uma boa relação com o seu meio acadêmico, o quanto ele tem inserção internacional, ou seja, se ele tem trabalhos com pesquisadores de outros países, publicações em inglês, então isso tem sido muito valorizado pela CAPES, cada vez mais, e também o quanto esse pesquisador ele é capaz de captar recursos, se já ganhou editais, se tem algum tipo de fomento para suas pesquisas, então tudo isso pesa muito quando vai se selecionar, né, ou no concurso público para professor pesquisador universitário. E para além disso, gente, a gente tem as instituições que não são instituições, que não são universidades, né? Então, empresas, ONGs, né, programas financiados pelo terceiro setor, né, e que muitas vezes contratam mestres e doutoras para trabalhar em algumas áreas específicas, né, dos seus projetos. Então, às vezes são incubadoras, às vezes são empresas que estão desenvolvendo um projeto específico, né, que exigem a presença de um profissional, de uma profissional da psicologia que tenha experiência não só em psicologia, mas em elaboração de projeto, em pesquisa, análise de dados, e que acabam contratando esses profissionais com doutorado para trabalhar nessas áreas, ou muitas vezes não contratam, né, para trabalhar na empresa, mas solicitam prestação de serviço desses profissionais. Uma área que é uma área em amplo crescimento no Brasil é a consultoria em análise de dados. Então, aquele pesquisador, aquela pesquisadora em psicologia que tem experiência e familiaridade em análise de dados, seja análise quantitativa mais robusta por meio de softwares estatísticos, seja análise qualitativa, elaboração de projetos de pesquisa e análise qualitativa por meio de software, existe um mercado muito interessante para essas pessoas, justamente porque muitas vezes essas empresas elas têm uma demanda, elas precisam responder uma pergunta, ou existe uma demanda no seu ambiente de trabalho, um projeto que elas querem desenvolver, e elas não têm essa expertise metodológica e acabam buscando nesses pesquisadores, nessas pesquisadoras, uma parceria, né? Seja como prestação de serviço, muitas vezes uma parceria público-privada, né? Entre universidade e empresa, entre grupo de pesquisa e empresa, né? Então, isso é uma outra dica, assim, hoje em dia, você ser instrumentalizado metodologicamente e não só teoricamente é muito importante. Na psicologia de hoje em dia não basta você saber muito de teoria, você precisa poder propor soluções, responder as perguntas, né? Viabilizar estratégias para colocar em prática aquele saber que você adquiriu. Então, o mercado ele é muito amplo. Você precisa só saber qual é a sua área de conhecimento, qual é a sua área de interesse, o que você se sente mais competente para fazer e você buscar se aperfeiçoar cada vez mais naquele campo, naquele nicho e ficar atento às oportunidades que tem para aquele campo, para aquele nicho. Não é possível você ser bom em tudo.
né? Você não tem como saber todas as teorias, você não tem como atacar em todas as frentes, você não tem como ser um expert em análise quantitativa, qualitativa, em psicanálise, em TCC. Você não tem como você ser bom em tudo. Você não tem como saber. Desconfiem daqueles pesquisadores que entendem de tudo, que sabem tudo, que pesquisam todas as coisas, que trabalham em todas as áreas, porque você não tem como você ser bom em tudo. Você precisa escolher o foco. E outra dica que eu dou para vocês no momento que vocês abrem mão de uma coisa para se dedicar e se aprofundar em outra, você não está fechando portas. Pelo contrário, você está se tornando competitivo naquilo que você escolheu ser bom. Porque senão você vai ficar, como eu digo ali no bastantão, né? Você fica sabendo um pouquinho de cada coisa, fica sabendo de forma muito rasa sobre todas essas coisas que você busca fazer, e o próprio mercado vai selecionar. Né? O próprio mercado vai acabar mostrando para você que talvez o seu lugar não seja esse. Então, focar em algo é muito importante. Você precisa ser muito bom em algo. Né? Eu sempre digo para os meus alunos, quando a gente vai delinear os projetos de pesquisa, né, principalmente de mestrado, que isso até ia dizer mais para frente, mas eu já vou fazer o gancho agora, que a gente entra no mestrado querendo descobrir o mundo, inventar, reinventar a roda, ganhar o prêmio Nobel. E a gente vem com muitas ideias, com muitas pesquisas, a gente quer fazer muitas coisas, que quando o aluno chega com um projeto, com a ideia de projeto para o orientador para pensar e pensa, bom, o primeiro passo é usar a habilidade que a gente diga a habilidade tramontina, né? Ser o orientador tramontina, ou seja, fazer cortes. Corta aqui, corta ali, corta colar, né? Tira objetivo daqui, tira instrumento de lá. Por quê? Porque se você usar essa lógica de que você quer fazer muitas coisas, você não vai fazer bem feito nenhuma. Se você foca em algo mais específico, você consegue dar mais rigor e profundidade para aquilo que você está escolhendo fazer. E o mesmo serve para o mercado de trabalho. Bom, se você chegou até aqui e aqui você ainda está querendo saber sobre o que é uma pós-graduação, algumas dicas que eu queria dar para vocês. A primeira delas é como escolher o orientador e a instituição. Como é que a gente escolhe, né? Como é que a gente procura e define quem a gente vai sondar? A primeira coisa é uma varredura, né? Primeiro, você tem que saber mais ou menos o que você gosta, o que você quer, o que você gostaria de investigar, e a partir disso procurar uma instituição e um orientador que tenha afinidade com aquilo que você quer fazer. Não adianta você propor uma pesquisa em psicanálise para um professor da análise, um pesquisador da análise do comportamento, né? A não ser que seja um pesquisador que queira discutir alguma interface entre psicanálise e análise do comportamento. Mas é muito importante que, primeiro, você busque uma instituição que seja viável para você, né, em termos de localização geográfica, se é público ou privado, se tem curso ou se não tem, né? A segunda coisa é você buscar dentro desse corpo docente um pesquisador, uma pesquisadora que tenha afinidade e experiência naquele tema de pesquisa de vocês, né? E aí, feito isso, né, você entra em contato com esse orientador. A dica que eu dou, façam isso previamente, né? Não deixem para contatar o orientador só no momento do processo seletivo, porque às vezes esse candidato, essa candidata cai de paraquedas ali, sem nunca ter falado com esse orientador, né? Então é importante conversar com esse orientador, com essa orientadora por e-mail, enfim, pela forma que for mais viável entre os dois. Apresentar a sua ideia de pesquisa para esse orientador, falar um pouquinho sobre você, sobre por que você está escolhendo fazer contato com esse orientador, com essa orientadora, por que você tem interesse de fazer pesquisa nessa instituição e iniciar um approach, iniciar uma conversa a partir daí. O tema de pesquisa, muitas vezes, chega para o orientador de uma forma muito bruta, né? E é preciso lapidar. Como eu falei, é preciso fazer cortes e tudo isso é feito a partir desse trabalho de 4 mãos. Então, não é o candidato ou candidata que vai chegar com uma pesquisa pronta, escrita, feita para meramente ser executada. O trabalho de construção de um projeto é um trabalho autoral.
Então, o orientador, a orientadora, o aluno, a aluna, o candidato vão construir essa pesquisa juntos, vão pensar juntos nessa pesquisa. E isso é feito no momento em que esse orientador, essa orientadora concorda em orientar esse candidato, essa candidata, e esse candidato, candidata concorda em ser orientado por esse orientador ou essa orientadora. Então, essa abordagem, ela precisa acontecer antes. O sucesso é mais garantido se acontece antes e se esse trabalho ele é afinado entre todas as partes. Uma dica que eu dou também é sempre que possível conversar com esses orientadores para saber a possibilidade de poder participar do grupo de pesquisa, participar das atividades ou participar de alguma coleta de pesquisa para poder ir se familiarizando. Porque às vezes você pode gostar muito do currículo daquele orientador, você pode gostar muito da temática que ele investiga, mas às vezes você não vai necessariamente ter afinidade com a pessoa, né, desse orientador, dessa orientadora. E justamente por isso, né, da importância de poder ter essa experiência prévia antes de entrar no mestrado, para evitar aquele tipo de situação de passar 2 anos sem conseguir ver o orientador na frente, ou brigando com o orientador, com a orientadora, né, e muitas vezes resultando numa necessidade de trocar de orientador ao longo do processo, que é muito ruim, sobre vários aspectos, principalmente no aspecto qualidade da pesquisa, porque muitas vezes trocar de orientador requer trocar totalmente de pesquisa e começar uma pesquisa do zero, né? Tudo do zero. E isso pode ser muito estressante quando você tem apenas 24 meses para fazer um mestrado, ou no caso, 4 anos para fazer um doutorado. Né? Então, essa abordagem é importante. Então, seguindo, né, esse cronograma. Pesquisa instituição, pesquisa orientador, faz contato por e-mail, né, com o orientador que tem afinidade com aquilo que você quiser fazer. Antes de mais nada, ter uma ideia do que você quiser fazer. Ter uma ideia não é ter algo pronto, mas era uma ideia de pesquisa. Vai refinando essa ideia com o orientador, né? E a partir disso vocês constroem esse caminho juntos. Obviamente que além desse approach com o orientador, vocês precisam passar no processo seletivo. E cada instituição tem uma forma de selecionar os seus candidatos. Né? Então, algumas pós-graduações vão exigir que o candidato faça prova de inglês, ou prova de línguas, vai exigir que faça prova escrita, né? Prova de português, de redação, outros exigem, de repente, uma prova no computador. Então, vai depender muito de cada instituição. Na minha experiência, né, como mestranda, doutoranda, e hoje como professora, basicamente, né, o que eu fiz, eu imagino que a grande maioria das instituições exijam é a prova de língua, que isso é uma exigência da CAPES, todas as pós-graduações precisam, todo mestrando precisa ter pelo menos proficiência em um idioma, que eu acho que necessariamente tem que ser o inglês, e no doutorado, um segundo idioma. Às vezes, essa prova é feita já na seleção, e às vezes você faz essa prova ao longo da sua formação. E às vezes você faz quando entra e ao longo da sua formação, como uma etapa de seleção e também como uma etapa posterior de proficiência. Então, uma dica que eu dou para vocês em termos de processo seletivo é: estudem, leiam artigos científicos. Leiam. Vão nas bases de dados, no Scikit-Info, no próprio Google Acadêmico, busquem artigos de diversas áreas da psicologia em inglês e leiam. Leiam, tentem traduzir, podem utilizar o dicionário, né? O dicionário ele é facultado ao candidato no processo seletivo e vocês vão treinando, porque não basta saber só o inglês, é preciso saber os termos técnicos em inglês, ter familiaridade com os termos técnicos da psicologia, no idioma, no inglês, no francês, no espanhol, qualquer que seja o idioma. Então, a melhor forma de se preparar para o processo seletivo de prova de línguas é lendo artigos científicos em psicologia para se familiarizar com termos técnicos. E aí, uma outra dica que eu dou: olhem as linhas de pesquisa daquele programa de pós-graduação, os temas que são pesquisados, para vocês também poderem buscar artigos que tenham afinidade com aqueles temas daquela pós-graduação.
Porque se é uma pós-graduação, por exemplo, basicamente psicanalítica, é muito pouco provável que, se vocês tiverem que ler um texto em inglês, essa pós-graduação ofereça para vocês um texto de fenomenologia. Então, ou de TCC. Então, procurem saber as temáticas, as linhas de pesquisa daquele programa para vocês estudarem textos que tenham mais afinidade com aquelas temáticas, com aquelas linhas de pesquisa. Uma outra dica, gente. É muito bacana o orientador, eu digo isso por mim, quando a gente recebe o contato de um candidato, de uma candidata, e eles demonstram interesse, eles demonstram já ter uma familiaridade com esse universo acadêmico e mandam para você, quando você pede currículo, eles já mandam um currículo Lattes. Então, façam o currículo Lattes de vocês. É gratuito, é meio chato? Não é meio, é muito chato, né? Você colocar todas as informações, mas façam, criem um currículo Lattes de vocês e usem esse currículo para vocês pleitearem as vagas na pós-graduação. O currículo Lattes, ele usa uma linguagem comum para todos os pesquisadores, né? E é muito bacana porque facilita muito a nossa vida. Ali vocês podem ir colocando as informações de vocês continuamente, né? E atualizando continuamente. E sempre que vocês tiverem necessidade, vocês têm esse material pronto para vocês divulgarem, né? Porque às vezes a candidata manda um PDF de um currículo e é um currículo totalmente empresarial, né? E a gente muitas vezes tem dificuldade de saber quem é aquele candidato de fato, para além da sua experiência profissional, né? Empresarial, por exemplo. Né? Claro que é bacana a gente saber que a pessoa trabalhou com recrutamento, com seleção numa empresa, né? Que fez estágio num hospital, mas a gente quer saber também o seu conhecimento em idioma, se fez iniciação científica, se tem alguma apresentação de trabalho em congresso. E o currículo Lattes, por uma linguagem mais unificada, permite a gente fazer essa análise com mais facilidade, né? E então, esse seria o segundo ponto, seria um tripé, né? O currículo Lattes, o conhecimento de idioma, né? O treinamento no idioma e o projeto, né? Que é um projeto, como eu falei, que vocês vão ter um projeto inicial, embrionário, que vocês vão refinar com o orientador. E não se preocupe em apresentar um projeto perfeito, com muita revisão teórica, com muita literatura citada, com um método maravilhoso, robusto e sem erro, porque esse projeto de entrada, quando é exigido, ele é um pré-projeto, ele é uma ideia de pesquisa. E, invariavelmente, esse projeto vai ser modificado depois que o candidato ou candidata entra no processo seletivo, tá? Então, sondem os orientadores, primeira coisa. E, a partir disso, vocês vão construindo toda essa relação e esse percurso. Preferencialmente, busquem se familiarizar com o trabalho desse orientador, dessa orientadora, antes mesmo de passarem no processo seletivo. E aí, né, a gente chega para a nossa última parte da nossa live, né? É que, se mesmo depois de tudo isso que eu trouxe aqui, vocês estiverem realmente motivados, decididos a tentar fazer uma seleção para mestrado e doutorado, é importante a gente entender que mestrado e doutorado são demandas específicas, né? Invariavelmente, mestrado e doutorado, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que analisar dados, você vai participar das atividades do grupo de pesquisa, você vai precisar dar aula, né? Você vai precisar publicar e participar de eventos, enfim, as demandas em termos de tipo, de demanda não muda muito, mas a quantidade de demandas e o tempo para executar essas demandas e o rigor, né, dessas demandas muda no mestrado e no doutorado. Então, no mestrado, como eu costumo dizer para os meus alunos, o mestrado, ele é uma experiência que permitirá a você aprender a fazer pesquisa. O objetivo do mestrado é aprender a fazer pesquisa. Não é fazer necessariamente uma pesquisa perfeita, inovadora, algo que nunca foi feito antes, inédito. Isso tudo deixa para o doutorado. No mestrado, vocês precisam entender
o que é fazer pesquisa, o que é um método científico e como uma pesquisa precisa ser feita, a sistematização de uma pesquisa, que não é simplesmente fazer as coisas de qualquer jeito, de acordo com os nossos instintos, com as nossas ideologias, com a nossa vontade apenas. Né? Fazer pesquisa científica é aplicar o método, é que nem uma receita, né, culinária. Você tem uma quantidade específica de ingredientes que você tem que adicionar e um modo de fazer que é específico, que você precisa replicar para que a sua receita dê certo. Então, o mestrado ele tem essa proposta, ensinar a fazer pesquisa. Você, quanto mais recortada, quanto mais objetiva você puder fazer a sua pesquisa, tanto melhor. Se você puder fazer algo recortado e bem feito, você já tem meio caminho andado e já está basicamente preparado para o desafio do doutorado, que é uma etapa em que você vai ter mais tempo e mais condições para fazer uma pesquisa mais robusta, mais complexa, com mais profundidade, com mais variáveis, com mais aprofundamento teórico, né, e com mais rigor metodológico para propor algo, né, que talvez ainda não tenha sido proposto anteriormente, né, preferencialmente. E muitas vezes a pesquisa de doutorado, ela é uma continuidade, um desdobramento daquilo que foi iniciado no mestrado, né? Mas não necessariamente, né? Às vezes você está fazendo uma pesquisa de mestrado e aí surgiu uma pergunta muito específica que você não pôde aprofundar no mestrado, você aprofunda no doutorado. Mas às vezes você ficou de saco cheio daquela temática no mestrado, você busca algo diferente no doutorado. Um exemplo que eu dou é de uma doutoranda do nosso grupo de pesquisa, que iniciou comigo lá quando eu cheguei na PUC, lá em 2013, como iniciação científica. Na iniciação científica, ela pesquisava um tema, ela fez a monografia dela sobre esse tema, ela deu continuidade a esse tema no mestrado, e no mestrado, o mestrado foi um embrião daquilo que ela está fazendo no doutorado, ou seja, ela descobriu o que ela gostava, o que ela queria lá na graduação, e ela manteve o mesmo tema e o mesmo percurso ao longo de toda a formação acadêmica, né? Hoje ela dá aula, hoje ela tem a clínica e ela pesquisa sobre esse tema, ela coordena um curso de especialização sobre esse tema e toda a trajetória dela foi focada nessa temática, né? É um exemplo de alguém que já soube o que queria, né, em termos de tema lá no começo, mas não necessariamente precisa ser assim para todo mundo. Lembre-se da não linearidade do processo. Em relação a custos e bolsas, que é uma pergunta que me fazem muito, né? Bom, bolsa é uma incógnita, né? Bolsa é uma incógnita, principalmente no Brasil que a gente vive hoje, né? A gente já teve períodos em que a gente teve uma demanda, uma oferta maior de bolsas, em outros momentos a gente teve corte. Nesse momento a gente anda num momento de vacas magras, né? Com uma política de bolsas sendo modificada, sendo revista, e é tudo ainda muito incerto em relação a quantas bolsas as universidades vão poder dispor, isso para todas as áreas, todas as universidades públicas e privadas, e também é uma incógnita como vão ser essas distribuições, como vão ser distribuídas essas bolsas dentro dos programas e, consequentemente, para os alunos do programa. Em geral, nós temos as bolsas federais, né, das agências de fomento federais, CAPES, CNPq. A gente tem as bolsas de fomento estatais, como no caso aqui do Rio de Janeiro, a FAPERJ. A gente tem a FAPESP em São Paulo, a FAPERJ no Rio Grande do Sul, então a FAPEMIG em Minas. Então a gente tem as agências estatais de fomento de pesquisa e a gente tem o fomento privado, né? São muitas vezes instituições privadas, empresas que investem numa pesquisa que vai gerar um produto que é de interesse daquela empresa. Isso é muito comum nas áreas exatas, ainda pouco comum na psicologia, mas está crescendo isso. Nós mesmos, no nosso grupo de pesquisa, temos esse tipo de parceria privada que, mais do que nunca, é muito bem-vinda. Até porque o nosso grupo de pesquisa trabalha com construção de instrumentos, né? Então, existe um interesse das editoras, né, nesse sentido também. Então,
Em havendo essas possibilidades, né, é importante entender qual delas é viável para você, dentro daquilo que o programa pode oferecer para você. Cada programa tem um critério de seleção, de distribuição de bolsas, né? Isso vai mudar agora com essa nova realidade de implementação de bolsas, mas é importante a gente estar atento a todas as possibilidades. É muito importante sondar as políticas de bolsa de cada instituição, caso você dependa da bolsa para poder cursar um mestrado e doutorado. E eu não vou me aprofundar muito nisso, porque essa política de bolsas no Brasil está mudando o tempo todo, né? E a partir do ano que vem já vai ser algo completamente diferente do que foi até aqui. Então, qualquer informação que eu trouxer para vocês nesse sentido vai ser, pode se tornar obsoleta amanhã, né? Mas, de qualquer forma, sempre tem o recurso de vocês entrarem em contato com a instituição, mandarem e-mail para o coordenador de pós, conversarem com os potenciais orientadores, falarem com a secretaria para saber quais são as políticas de bolsa vigentes, tá? Lembrando também que todo curso de pós-graduação em universidade pública é gratuito, né? Lembrando também que nesse meio tempo da formação, tanto de mestrado, de doutorado, surgem muitas vezes oportunidades de estágio no exterior, seja um estágio de mestrado e mais frequentemente, muito mais frequentemente, estágios de doutorado sanduíche, que é o que a gente chama de doutorado sanduíche, né, que permite que você faça um período da sua pesquisa fora do país. A gente tem também outras políticas de mobilidade, programas de mobilidade acadêmica, que permitem um período fora do país para mestrandos e doutorandos, e muitas vezes essas oportunidades não necessariamente vêm das agências brasileiras ou das instituições brasileiras, muitas vezes existem editais sendo oferecidos por instituições de outros países. E aí, óbvio, no momento que a gente entra numa seleção de mestrado, a gente compra um combo de demandas, um combo de regras, né, uma política, né, um pacote de políticas de como ser mestrando, doutoranda numa universidade. Você, no momento que entra numa instituição, você casa com seu orientador, com sua orientadora, porque o seu orientador, a sua orientadora tem uma forma específica de trabalhar, um modo de operar, né, um modo de fazer pesquisa que é dele. Então, no momento que você escolhe aquele orientador, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Se você escolher aquele orientador, você tem que entender que você está assumindo todo um modo de fazer pesquisa, daquele grupo de pesquisa. Você tem as regras que são da instituição, né? Que são as regras que a instituição traz sobre como fazer pesquisa, o que é ser um aluno de mestrado e doutorado naquela instituição, né? E você tem também os direitos e deveres, enfim, né? E para além de tudo isso, você tem as regras da CAPES, do CNPq, que você tem que acatar, né? Como, por exemplo, todo trabalho que você apresenta ou publica, você tem que citar a bolsa que você recebe, né? Isso é uma regra, né? Uma exigência. Então, existem as exigências da CAPES, que é a instituição, né? A agência que regula a pós-graduação no Brasil. E você tem também todas as questões mais amplas, né, que são universais, que são associadas à ética em pesquisa, integridade acadêmica, né, a importância de você socializar o conhecimento que você produz, né, de você divulgar o conhecimento, seja por meio de artigo, de livro, de trabalho, mas socializar o conhecimento que você produz. Isso tudo, gente, é fazer pesquisa no Brasil. Além de dar aula, além de se envolver academicamente com uma série de outras demandas para além das pesquisas de vocês. Então, por tudo isso que eu disse para vocês, a importância, né, de uma reflexão, de um autoconhecimento, de uma avaliação dos prós e dos contras das escolhas que vocês forem fazer, né, para que vocês, se optarem por seguir uma carreira acadêmica, mesmo que vocês terminem só com mestrado, que vocês possam, de fato, saber o que é fazer um mestrado, né? Ou, no caso, se vocês continuarem, o que é fazer um doutorado, e vocês poderem fazer uma escolha genuína, que seja boa para vocês, não só no sentido profissional, mas também no sentido pessoal. Lembrando que um mestrado, um doutorado, só valem a pena se vocês puderem utilizar esse tempo da melhor forma possível para otimizar o currículo de vocês e para vocês adquirirem conhecimento
o máximo possível, porque se essa experiência ela não for bem aproveitada, se esse tempo não for bem aproveitado, vocês não vão ter ganhado um título, vocês vão ter perdido 2 anos, no caso do mestrado, ou vão ter perdido 4 anos, no caso do doutorado, porque um título, hoje em dia, ele já não diferencia mais as pessoas no mercado de trabalho. Né? Se durante lá a época dos nossos avós ter uma graduação era um diferencial, hoje em dia já não é. E hoje em dia ter uma especialização já não nos diferencia como profissionais do mercado. E ter mestrado e doutorado é cada vez mais comum. O que vai fazer diferença, o que vai tornar vocês diferenciados nessa carreira competitiva, que é a carreira acadêmica, é o quanto vocês sugaram dessa pós-graduação, o quanto vocês buscaram de conhecimento, o quanto vocês construíram o currículo de vocês, e uma coisa muito importante, quantas portas abertas vocês conseguiram deixar durante a pós-graduação de vocês, em termos de relações bacanas que vocês construíram durante esse período, as marcas positivas que vocês deixaram, não só como profissionais, mas também como pessoas. Bom, gente, em síntese era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Acabei falando muito mais do que eu queria, mas é porque é um tema que eu gosto muito. Eu vou agora encerrar essa gravação e a partir daqui, então, eu vou ficar aberta para as dúvidas e perguntas que vocês fizeram. Gostaria de já agradecer a escuta de vocês e o tempo que vocês estiveram aqui conosco. Agora eu vou encerrar, então, e abrir para as perguntas. Obrigada.